Olá! Hoje estamos aqui para mais um momento da aromaterapia. E veio para mim hoje a gente falar sobre os padrões de respiração. O que vem a ser esse padrão de respiração? Eu chamo dessa forma, né? O padrão de respiração. Eu sempre trago um pouco aqui dentro do contexto, né? Da terapia, do consultório, mas que em alguns momentos a gente pode olhar também fora do consultório, até olhar, né, para si. Repara que conforme nós estamos num momento na nossa vida, como que está o nosso padrão respiratório. Se ele está mais encurtado, se ele está mais apertado, se ele está muito expandido, como que está o nosso padrão respiratório. Eu percebo muitas vezes quando eu estou num consultório com o meu paciente, e que não precisa ser necessariamente no primeiro encontro. Conforme está havendo a sessão, essa conexão, a gente pode pensar aqui, né, no chakra cardíaco, né, essa conexão que eu faço com o outro, eu consigo sentir, eu consigo perceber como que está o padrão respiratório da pessoa com quem eu estou me comunicando, com quem eu estou me relacionando. E nesse momento, a gente, quando joga a atenção para a sensação, ou seja, né, você está aqui, você está conversando com alguém, você pode estar no consultório com o seu paciente. Sem você perceber, você está numa sintonia com ele e que você está desenvolvendo também um padrão respiratório igual ao seu paciente. O que eu estou querendo trazer aqui nessa conduta, nesse olhar? Esse é um momento que eu posso chamar a atenção do meu paciente no sentido assim, reconhece como que você está aí agora, como é que está a sua respiração. Nesse momento, a pessoa traz a consciência dela para ela. E de que forma? É trazer a consciência no sentido, aquilo tudo que está sendo verbalizado, falado, que às vezes está muito aqui no campo do mental, do racional, para poder lidar com uma sensação, e que às vezes a gente está com a sensação, mas a gente está desconectada dela. E quando você traz ela para o corpo, aquilo se organiza de uma outra forma. O quanto que isso pode ser um resultado muito satisfatório quando a gente traz essa atenção do paciente para o corpo dele, e o quanto você está conectado também com o seu paciente nessa conversa. É aí que a gente pode chamar, né, que existe um vínculo, existe uma empatia, que você está presente para aquele momento. E dependendo do momento que a pessoa está, a situação que está sendo trabalhado, você vai ter uma conduta naquele lugar, ou que vai abrir naquele processo, quando você traz a consciência, né, para a pessoa de como ela está se sentindo, ela vem para o corpo. E lá venho eu com aromaterapia. E como que a aromaterapia pode trabalhar, atuar nesse lugar, né? Às vezes, quando no contexto que a pessoa está trazendo, né, como que eu posso associar a aromaterapia como um apoio, um suporte para aquela situação que ela está me trazendo. E às vezes vem questões, né, de uma insegurança, de a ansiedade que traz a insegurança, que está passando por um momento de transição, de escolha, um momento de uma consciência de padrões, né, de comportamento. E isso tudo vai trazendo uma alteração no corpo, na sensação, vai trazendo até próprio na respiração e como que ela lida com aquilo. E aí me veio um pensamento, às vezes eu me pego assim, falei, bom, como é que eu penso, né, a forma como que eu uso a aromaterapia. E está sendo muito interessante essa conversa aqui com vocês, no sentido de que como que eu me aproprio de um conhecimento, né? Vamos pensar assim, a literatura está aí para todo mundo, se eu pego uns livros para ler, se eu estou acompanhando profissionais, eles vão tendo as colocações dele, vai dando
as orientações do que são os óleos essenciais, as origens, os componentes químicos, né? Mas cada um de nós, enquanto profissionais, a gente vai desenvolvendo uma habilidade de como a gente percebe, né, aquele óleo essencial e como que eu faço a minha escolha, como que eu consigo identificar o que eu vou trabalhar com o meu paciente naquele momento. E aí me veio um pensamento assim, no sentido, os óleos essenciais, a gente sabe que eles estão padronizados em 3 categorias básicas. E nessas categorias existem algumas subdivisões. Mas aqui a gente não vai trabalhar essas subdivisões, vamos vou falar dessas 3 categorias básicas, né? Que são as notas base, que são os óleos essenciais mais densos, né? Que eles são menos voláteis. A gente tem as notas intermediárias, que são os óleos essenciais que têm uma volatilidade maior, um pouco maior do que as notas básicas, geralmente são os florais. Eles têm uma volatilidade um pouco maior, mas eles permanecem por mais tempo, a atuação deles, falando em termos de volátil, né, no ar. E tem as notas altas, que basicamente são os cítricos, que são muito rápidos quando a gente trabalha numa sinergia, por exemplo, de aromatização ambiental ou de spray, é a primeira nota que a gente reconhece. Essa é a mesma classificação que a gente usa quando vai fazer perfumes. Então, trabalhar com os óleos essenciais é poder trabalhar com o equilíbrio dessas 3 notas. Se tratando de no consultório, para um tratamento, a gente pode ter isso também em consideração, no sentido de quando eu vou preparar uma sinergia, quando eu vou combinar de 2 até 3 óleos, eu levo isso daí também em conta, essas notas, e levo em conta também o aroma, porque tem um fator que é muito importante, né, para um tratamento com o paciente. Se o aroma que eu estou desenvolvendo não for algo que seja prazeroso, o trabalho com aquele paciente, com aquela sinergia que eu pensei, que eu fui lá, que eu li, que tem todas as propriedades, que vai ter o benefício, se aquilo não for bom para ele, na questão olfativa, a gente não vai ter resultado. Por quê? Lembra quando a gente vem falando, né, da parte do olfato? Então, do sistema olfativo, além de toda a atuação que o óleo essencial tem no sistema límbico, que vai atuar na parte emocional, mas ele tem vamos pensar assim, o primeiro contato é a sensação, se aquilo é bom, se não é, se é prazeroso, não é. A consequência daquilo dos componentes, se vai fazer bem ou não, é uma outra parte, mas se o primeiro contato não for bom, é essa memória que vai ficar. Então, a gente precisa ter esse cuidado também quando a gente vai trabalhar com o paciente. Tem que ser algo que seja bom para ele. Então, voltando um pouquinho, né? Como é que eu penso quando eu vou montar a sinergia? Então, você olha assim, né? Na planta, a gente tem todas as partes dela, né? A raiz, o caule e a flor, se não é a flor, é a folha. Em cada uma dessas partes da planta, ela vai ter suas propriedades químicas, que cada óleo essencial, dependendo da planta, vem de uma parte dela. Então, nós temos as notas mais básicas, né, as bases que são as mais densas, que elas vêm, em geral, da raiz, ou elas vêm do caule, né, da madeira, tipo sândalo, cedro, que vem ali direto da madeira, ou da resina, tipo o olíbano, o breu, né, que já é um outro componente que é mais denso da planta. Imagina, a resina é no sentido assim, como se fosse o sangue, da planta. Então, ela não chega a morrer, né? A gente não colhe, né, aquela planta para poder tirar o óleo essencial, a gente extrai, né, a resina dela. E tem a raiz, tipo o vetiver, que a gente vai lá e extrai o óleo essencial ali da raiz. Então, você imagina isso no campo da imaginação mesmo, tá, gente? Até para depois a gente vai estudando as propriedades químicas, mas é uma forma de pensar qual é o óleo que eu posso usar.
Então, esses óleos que vêm dessa parte da planta, que são mais densos, então você imagina, a raiz está ali na terra, né? Tá abaixo do nível, tá ali na terra, e ela é uma parte que está nutrida o quê? De todos os elementos lá direto da terra. Então, é algo mais denso, é mais forte, é mais pesado. Então, em geral, esses óleos essenciais, a gente pode pensar, tem uma analogia que vai dar o quê? Vai dar mais estrutura, vai dar eixo, vai dar base, vai dar uma segurança, né? Que às vezes nos estados de ansiedade, depressão, tá faltando o chão. Então, a gente pode pensar no óleo essencial desses de base como uma proposta de poder dar chão, dar base, dar estrutura, dar um acolhimento para a pessoa, dar um foco no sentido assim de uma segurança. É como se a pessoa não tivesse ainda em condições de estar com um movimento. Ele está precisando encontrar o eixo dela, então dá eixo. Pensa nisso, tipo a raiz, a madeira, essa pode ser uma analogia que a gente pode desenvolver para começar a trabalhar com os óleos essenciais. E a partir disso a gente vai aprofundando nossos estudos e vai tendo um entendimento desses componentes químicos que dão essa estrutura. Aí vamos para notas médias, que são as flores em geral. As flores em geral, eles estão trabalhando, é a essência, né, da sinergia, o que vai predominar. Então, ele está trabalhando também com o campo das emoções. Então, imagina, né, o chão, fazendo uma analogia dos chakras, né, você está dando primeiro a base, o eixo. Aí, os óleos essenciais, mais florais, eles vão começando o quê? A trabalhar mais a parte superior, ele vai chegando mais para o plexo solar, para o cardíaco, o coração, vai dando esse outro tipo de acolhimento. Ele vai dando esse outro tipo de segurança. E aqui, eu não estou entrando nos méritos, né, que certos óleos essenciais, eles trabalham na parte fisiológica, na parte hormonal, que vai dando as descompensações emocionais também, né, tipo o gerânio, que trabalha muito a parte de segurança, de autoestima, que tem toda uma conotação para o público feminino, o gerânio, a salvia clarea, né, que daí tem todos os estudos, embasamentos científicos. Isso que é muito interessante hoje em dia, que a gente tem que se apropriar desses estudos científicos que fundamentam o uso dos óleos essenciais, que durante uma época era usado muito no campo intuitivo, que a gente tinha resultados, e hoje a ciência traz esse entendimento do como e porquê que a gente tem esses resultados com os óleos essenciais. Então, a gente poder fazer esse acesso de uma forma intuitiva e trazer o fundamento junto, vai nos dando segurança para poder atuar com os óleos essenciais. Então, nos florais a gente vai ter quem? Vai ter o gerânio, vai ter a camomila, a gente vai ter a lavanda, a gente vai ter a manjerona e uma série de outros florais que tem essa parte mais, vai ficando cada vez mais sutil. E aí a gente vai fazendo as escolhas de como é que a gente trabalha e por que eu estou escolhendo um e o outro. E aí depois tem as notas mais altas, que são os cítricos em geral, a laranja, o limão, o cipreste também é considerado um pouco, né, nessa categoria, o eucalipto, a bergamota, o petitgrain. E de onde vem, né, os óleos essenciais, a maioria desses cítricos, né? Então, você imagina, a gente tá falando de algo que é mais volátil, dos óleos essenciais, os cítricos. E esses óleos, em geral, eles estão aonde? Na parte mais externa da planta, tipo as folhas. No caso dos cítricos, muitos tá onde? Na casca, né? É só a gente pensar na tangerina, na laranja, no limão, onde que tá o óleo essencial. Então, ele tá bem na camada externa da planta. E conforme a gente vai subindo, e por isso que os cítricos, né, eles têm uma atuação muito direta aonde, né, da parte mental. Por isso que eles são muito usados também com eficiência na parte da aromatização ambiental, na inalação. Ele tem uma atuação muito reto e direta. É o cítrico, ele vai atuar aqui. Então, se eu preciso de algo muito imediato, eu vou trabalhar com o cítrico, né? A gente tem estudo tipo o hortelã, uma pessoa que desmaia, que está num sistema de tontura, dor de cabeça, eu vou trabalhar com o hortelã-pimenta,
ele ativa rapidamente, né, o sistema neurológico, ele traz essa presença rápida. O limão dá toda essa organização mental, que dá o foco, o alecrim, né? Então a gente vai começando a entender um pouco essas categorias dos óleos essenciais, e quando eu uso um e quando eu uso o outro. Voltando um pouco na questão da parte respiratória, por que eu trouxe esse olhar, né, da respiração, né? Gente, lá tá falando tanta coisa, né, do meu paciente, o corpo tá falando muita coisa que no verbal não tá sendo dito. Então, esse olhar para o paciente que eu posso ter, e quando eu percebo essa respiração, eu consigo ter uma percepção, se eu vou trabalhar com o óleo essencial com ele, naquela sessão, ou eu vou dar uma orientação de como ele pode usar um óleo essencial, esse pode ser um sinal que eu posso usar. Eu posso reconhecer, perceber um olhar que está me vindo aqui, se ele está com algum problema respiratório, se ele tem bronquite, se ele tem asma, se ele está com uma gripe, se ele está com um resfriado, se ele tem um sintoma assim muito, rinite, gente, nossa senhora, pessoas com rinite, eu vejo no consultório e às vezes eu vou lá e oriento, sabe? Eu trabalhar um óleo de eucalipto, ele aromatizar o ambiente no banho, né? Ele tá tomando banho, pinga umas gotinhas do óleo de eucalipto no chuveiro, né? Com que intenção? De abrir, limpar a parte respiratória, o pulmão dele começa a ficar livre. Então, imagina a cadeia, né? Se ele tá com uma rinite, uma bronquite, uma asma, e que aí o óleo essencial pode trabalhar nesse sintoma, abre uma cadeia respiratória, um processo respiratório. Se ele respira, ele oxigena, oxigenando o pulmão, ele oxigena o cérebro, e aí ele começa a ter uma mudança no seu padrão respiratório e que, por consequência, ele vai ter uma mudança no padrão emocional. E nessa mudança de padrão emocional, eu posso ir trabalhando outras questões com os óleos essenciais. Ele está precisando mais de chão, ele está precisando de estrutura, né, para poder fazer um movimento na vida dele. Ele está num momento de transição, de projeto, mudança de trabalho, questões do casamento, com o chefe, questões muito delicadas. Aí eu posso, talvez, usar um óleo essencial base, de chão, vetiver, um patchouli, né? E aí eu posso associar, talvez, uma nota média nisso, né? Que eu dou chão, mas eu também dou um movimento para ele. Posso associar um gerânio. Aí que eu vou fazendo essa conversa. Então, pensem, né? Notas baixas, médias e altas. E vejo o momento do meu paciente. Numa primeira sessão, o que eu penso? Eu falei, como é que eu posso preparar? Eu vou trabalhar. Eu, às vezes, trabalho muito, às vezes, numa primeira sessão, que o paciente está vindo, e geralmente, né, quando a pessoa vem, às vezes ela está numa descompensação tão grande, gente, que o mental e o emocional não tá conversando, não tá dando. Aí eu vou dar chão para ele. Em geral, eu vou trabalhar um olíbano, coloco uma manjerona também junto, para dar um quê? Tipo, ó, sabe quando a gente vai dar uma leitura? Você tá numa corrida do atleta, fazer salto em altura, você precisa de chão, então é um chão para poder saltar. Então eu penso muito assim, preciso dar chão, aquela queda livre que a pessoa está se sentindo, o óleo essencial, o trabalho com a aromaterapia pode dar essa estrutura interna dele, tipo, deu chão, ele, a queda livre, né, ela deixa de existir, puf. Aí ele relaxa, ele acolhe, e aí começa a ter condições de poder trabalhar e para poder dar o salto. Então, eu penso assim, um paciente, às vezes, que me chega com uma depressão, uma ansiedade, eu não entro de cara com ele com um trabalho, né, para um movimento, para ação. Então, vamos trabalhar um alecrim, vamos trabalhar um limão e vamos trabalhar um gerânio, porque dá ação. Ele não está preparado ainda para isso. Eu desço um pouquinho, eu dou chão, e aí depois, às vezes nem precisa, só o fato de dar chão já está pronto dentro dele. Aí ele vai.
Então, organizando um pouco aqui o nosso pensamento de hoje, né? E se olhar para o padrão respiratório com quem você está em contato, seja no consultório, até na tua casa, né? Mas vamos pensar um pouco aqui na clínica. Faz contato com isso, respira junto com o seu paciente. Respira, inspira, faz ele sentir e sente em você também. E aí você vê por onde que você pode começar um trabalho com ele. Se você for terapeuta holístico, você pode trabalhar com massagem, com toque, isso então é muito rico você poder trazer isso. E uma dica, né, que eu dou, quando eu trabalho às vezes com a massagem, hoje já não atuo tanto, né, atuo de vez em quando, mas na época quando eu trabalhava muito com massagem, o que que eu fazia, né? Eu preparava a sinergia, eu não trabalhava necessariamente com aquela sinergia no corpo todo do meu paciente. Às vezes eu trabalhava só, eram trabalhos muito pontuais, né? Que aí tem uma técnica que eu trabalho, eram lugares muito específicos no corpo, então eu fazia um tanto de uma sinergia que sobrava e ele levava aquela sinergia para casa e ele trabalhava nele com aquele óleo, com aquela sinergia da sessão durante a semana até o nosso próximo encontro. Esse é uma ferramenta que a aromaterapia dá, em que você atende o seu paciente, você faz uma proposta lá de uma sinergia com ele, e ele leva aquela sinergia para a semana. Então, essa é uma ferramenta que quem trabalha com massagem pode ter. Então, você prepara ali, prepara um tanto a mais e dá para o seu paciente levar e trabalhar com ele durante a semana. Gente, isso é fantástico, porque é como se ele continuasse com todo o processo do trabalho, do tratamento, do olhar que você, terapeuta, teve com ele naquela sessão, e ele pode continuar com aquele trabalho da aromaterapia durante a semana. E aí você dá orientação de como que ele trabalha com aquele óleo essencial no corpo dele. Você ensina ele, inclusive, a fazer automassagem. E aí o que você está fazendo com o seu paciente? Você está ajudando ele a se cuidar. E vai dando um outro vínculo. Isso é um tema que a gente pode trabalhar num próximo encontro. Então hoje eu fico por aqui. Trago essa presença de vocês, né, na respiração, do seu contato com o seu paciente, respira junto com ele, percebe o momento dele, vai lá e encontra a sua melhor sinergia dos óleos essenciais, ou as notas baixas, médias ou altas, sente qual é o melhor momento, prepara essa sinergia e encaminha para o seu paciente. Nos vemos no nosso próximo encontro.